A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui nesse dia para fazer mais uma reflexão, aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para a vida de vocês. Primeiro para a minha vida e depois para a vida de vocês. Tem uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que nós devemos nos guardar irrepreensíveis o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, para um dia nós estarmos na presença do Senhor e entrar no repouso eterno. Mateus capítulo 26, versículo 41, vai nos contar quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele foi no Getsemane. E lá no Getsemane ele foi orar, junto com seus 3 discípulos mais íntimos, e ele orou por 3 vezes. E nas 3 vezes que ele orou e voltou para falar com seus discípulos, os discípulos estavam dormindo. E ele diz uma palavra: vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós sabemos que somos, então, seres tricotomos. Somos a coroa de criação de Deus, diferente de toda a criação. Sabemos que Deus criou os céus e a terra, criou os seres espirituais, que são os anjos, e criou os seres terrenos, que são os minerais, os vegetais, os animais. Todos têm suas características, mas o homem é a coroa da criação de Deus, diferentemente de todas as espécies criadas. Ele é feito de corpo, porque veio do pó da terra. É feito de alma, porque tem vontade própria, tem emoção própria, tem desejos próprios. Assim como os animais também têm instinto. Mas o homem, quando está na vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus. E tem o espírito, que é somente uma característica do ser humano, porque é a essência de Deus na nossa vida. Deus soprou em nossas narinas essa essência, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E muitas das vezes na nossa caminhada, sem conhecer nosso Deus, conhecer esse caminho da verdade, da vida, nós nos perdemos e não sabemos que estamos fazendo coisas erradas, até que Deus ele chega para nós através do seu Filho amado. E existe uma palavra que se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela adentra até a divisão da alma e do espírito. E todas as criaturas estão nuas e patentes. Ninguém se escapa da presença de Deus. E todas estão nuas e patentes diante daquele que vamos ter que tratar um dia. Nós sabemos que nós, quando estamos aqui, por causa do pecado, veio a morte, através do pecado veio a morte, e a morte também eterna. E muitas das vezes nós vivemos uma vida fora da presença de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção nessa palavra, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é que o autor faz uma relação entre alma e espírito, junta e medula. Alma em relação à junta e medula em relação ao espírito. Então nós sabemos que, assim como no nosso corpo humano existem as articulações que servem para nos dar movimentos, servem para nos dar dobrar, fazer qualquer coisa, são as articulações. Mas existe a medula, que é responsável pela fabricação do sangue. E é ela que nutre todo o nosso corpo. Quando Deus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque a palavra de Deus é o Jesus encarnado. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne, o verbo era Deus, estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Então a palavra é que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos faz levar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então quando ele fala que é até a divisão da alma, porque Deus ele quer trabalhar na nossa alma, porque a nossa alma que são os nossos desejos, são as nossas vontades, são as nossas emoções. Muitas das vezes nós estamos aqui nessa terra caminhando e vivemos uma vida do nosso jeito, da nossa forma, esquecendo que existe um Deus que nos ama e que quer o melhor para nós. E muitas das vezes nós sofremos consequências de atos, de emoções erradas, de desejos errados, de vontades erradas. Quando nós sabemos que existe um Deus que quer trabalhar na nossa alma, existe um Deus que tem o Espírito Santo, quer habitar em nós e fazer morada em nós, e ditar a regra em nós passamos a ter uma vida melhor na presença dele. Por isso que Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão. Porque existe uma grande batalha entre Satanás
e Deus. Sabemos que Deus é vitorioso, mas Satanás ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno. E ele usa artimanhas para poder mostrar que nós não necessitamos de Deus. Mas Deus fala que através da palavra, é ela que nos liberta. E ela quer trabalhar na nossa alma, ela quer trabalhar na nossa vontade, quer trabalhar no nosso desejo, quer trabalhar nas nossas emoções. E através da palavra de Deus, quando ela penetra em nós, quando ela adentra em nós, ela nos transforma. Ela nos faz realmente ser obediente à voz de Deus. E fazemos não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque a medula, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando ele fala que até a medula, porque o Espírito está pronto. O Espírito ele veio de Deus. Não precisa ser transformado. Quem precisa ser transformado são a nossa alma, porque a nossa alma é eterna. Nossa alma vai passar por um momento de viver a escolha que nós temos aqui na Terra. O corpo volta ao pó, a alma vai para um local ou de tormento ou no paraíso com Jesus. E a escolha depende de nós aqui. Por isso que Deus deixou a sua palavra para nos libertar das artimanhas do inimigo, libertar da morte, libertar da escravidão do pecado e libertar de Satanás. Toma essa palavra para a sua vida. Saiba que existe um Deus que te ama. Saiba que Ele tem o maior prazer, o amor em que realmente que você possa viver uma vida plena com Ele aqui na Terra e depois dessa vida aqui. Porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é só uma peregrinação. A verdadeira vida é depois dessa vida aqui. Nós possamos entender que existe um Deus no céu que nos ama e quer o melhor para nós, tanto aqui na Terra como nos céus. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.